Ok, muito boa noite, queridos irmãos. Hoje é um dia especial conosco, que nós contamos aqui com uma visita do Djalci Ramos, um trabalhador do Centro Espírita Luz e Caridade. Acho que é um dos centros espíritas mais antigos da cidade de Araraquara, se eu não me engano. Mais antiga, não assim. Eu acho que é o mais antigo, sim. Antiga da cidade de Araraquara, fundado pelo seu Juvenal, não? Juvenal. Isso. Então, é uma alegria muito grande recebê-lo, Jacir, para você fazer a sua apresentação. Antes de nós fazermos a prece, eu queria passar a você para você fazer a sua apresentação. Dar as boas-vindas a você. Antes da prece? Acho que... Então eu quero agradecer o convite, né, de poder fazer o nosso trabalho. E o meu boa noite a todos. E nós vamos fazer aqui, não exatamente uma palestra, nós vamos conversar com o Ariovaldo sobre um tema que eu julguei extremamente importante, a divulgação dele, e eu aproveito a oportunidade e agradeço ao Ariovaldo a essa oportunidade de a gente poder divulgar esse trabalho, que não é meu, é um trabalho que eu vou explicar daqui a pouco. Bom, então, como nós fazemos sempre durante nossos trabalhos, nós vamos pedir aqui as bênçãos do alto para a nossa conversa desta noite. Querido Mestre Jesus, estamos aqui uma vez mais reunidos sob seu santo nome para uma noite de estudos, para recebermos informações interessantes, curiosas, importantes para o nosso crescimento espiritual, para aumentarmos os nossos conhecimentos e, consequentemente, aprendermos a viver melhor como verdadeiros espíritas. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Muito obrigado por contarmos aqui com o Jacir Ramos, que ele seja amparado, ele seja abençoado, que o irmão José esteja conosco, nos auxiliando, nos protegendo, para que tudo possa transcorrer da melhor maneira possível. E assim, querido mestre, com a sua permissão, nós damos início aos trabalhos desta noite. Vamos lá, já o tema escolhido. Vamos lá. O tema escolhido para esse trabalho, nós o nominamos, né, como pandemia anunciada. Pandemia anunciada. Mas, na verdade, o trabalho que eu quero fazer hoje é a leitura, o estudo, a leitura e a nossa análise de uma carta escrita por um espírito chamado Irmão José. O Irmão José, para quem não conhece, ele é um espírito, né, que ele fez parte da legião dos espíritos que vieram da França com um compromisso de trabalhar no Brasil pela evolução da doutrina. E o Irmão José, ele, com essa missão, ele se aproximou e durante muitos anos com as equipes do Chico Xavier, lá em Uberaba, e ele se manifestou muito, durante muito tempo, através da Dona Maria Modesto Cravo, que é uma médium conhecida também da época lá do Triângulo Mineiro. Ele foi também, na época do cristianismo primitivo, ele foi companheiro de Paulo, ele trabalhou com Paulo de Tarso também, muito nas suas viagens, com outro nome que eu tentei pesquisar, mas ainda não consegui. Mas a informação que nós temos da biografia dele é que ele foi companheiro de Paulo de Tarso na sua caminhada lá na época do cristianismo primitivo. Para quem conhece as obras dele, eu peguei aqui alguns
que são conhecidos, outros não. Livros que ele já escreveu, obras através do médium Chico Xavier, por exemplo, ele escreveu O Crer e Agir. É um livro em parceria com o Emmanuel, o irmão José. Ele escreveu também o Vianney Cura Dark. Ele é um livro também bem conhecido, né, nos meios espíritas, o livro Vianney. Ele escreveu um livro chamado Nos Céus da Gália. Esse livro, Nos Céus da Gália, foi um dos primeiros livros que eu li dele e me apaixonei por ele. Me apaixonei. Ele revela muitas coisas da doutrina espírita, ele revela muitas reencarnações. A gente descobre, né, através da leitura das obras do irmão José, quem foram muitos dos espíritos que a gente conhece hoje, quem foram eles no passado. Então, Nos Céus da Gália é maravilhoso o livro. Eu não tenho ele aqui para mostrar, mas a capa dele. Eu anotei aqui para comprar. Já anotei o nome que você falou. Sim, Nos Céus da Gália. Ele escreveu um outro livro chamado Tecla, a primeira Marte do cristianismo, que eu estou lendo, estou me propondo a ler esse. E ele escreveu também um outro, esse aqui eu tenho aqui para mostrar, Jesus de Nazaré. Esse livro aqui também é maravilhoso. Tem várias revelações aqui que a gente vai lendo e vai se encantando com as obras do irmão José. Bom, o livro que eu trouxe hoje aqui para falar com vocês, para a gente estudar, é esse aqui. Ele chama Segundo o Livro dos Espíritos. Segundo o Livro dos Espíritos. É uma psicografia do Carlos Bacelli, ditado pelo irmão José. Esse livro, ele tem assim, a didática de o irmão José, tomando como referência algumas questões do Livro dos Espíritos, ele fez uns comentários, uns pareceres sobre esses assuntos. E a lição que eu escolhi, e que eu li, e gostei demais, e achei que era oportuno, a época que nós estamos vivendo, era oportuno fazer a leitura dessa carta, a divulgação dessa psicografia. Ela foi escrita, a lição número 32 desse livro, com o título de Dificilmente. Mas o título Dificilmente, ele pode ser substituído por Profecia, né, Anunciada. Porque é verdadeiramente uma profecia que ele faz nessa carta. E o detalhe importante é o seguinte: essa carta, essa psicografia, ela foi escrita em 2009. 2009. Né, Ariovaldo? Você já fez as contas aí, né? Já faz 10 anos. 10 anos. 10 anos que essa carta foi escrita. Né? Esse livro foi publicado em 2010. Ou seja, o Bacelli foi lá recebendo as comunicações do irmão José e foi selecionando, trabalhando, etc. Em 2010 ele publica o livro, esse livro que eu mostrei a vocês. E a lição número 32 é uma das psicografias que o irmão José faz e que eu vou ler para a gente poder comentar e fazer uma análise, uma analogia com o que está acontecendo hoje e com essa profecia do irmão José. Ele tomou como referência nessa questão a questão 790 do Livro dos Espíritos. A questão 790. E a questão 790 diz assim, ó: a civilização é um progresso ou... Pergunta do Kardec para os espíritos. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, é lógico que essa pergunta não é uma pergunta de dúvida do Kardec, é uma pergunta que ele coloca em função da filosofia que existia, dos filósofos que existia na época, que dizem assim: a civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade. Essa é a pergunta que ele faz, colocando que é o pensamento dos filósofos da época. E os espíritos responderam a ele, dizendo o seguinte: é um progresso incompleto.
é um progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Tá? Progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Essa é a pergunta e essa é a resposta. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 790. Aí o irmão José faz um comentário sobre essa questão. Assim como ele faz comentários sobre várias outras questões que compõem o livro. Tá bom? Então, vamos começar a estudar o que ele diz e vamos fazer essa analogia com o que nós estamos vivendo hoje. Tá? Lembrando que foi escrito lá em 2009 essa mensagem. Diz assim, ó, por mais queiramos, o primeiro parágrafo dele, ele diz assim, ó, por mais queiramos ser otimistas, dificilmente a humanidade escapará de uma provação de natureza coletiva nos próximos lustros. Um lustro são 5 anos. Né? E ele não falou no próximo lustro, ele diz nos próximos lustros. Hoje nós estamos vivendo 2 lustros, a partir de se contarmos que essa mensagem foi escrita há 10 anos atrás. Então, ele diz, olha, a humanidade dificilmente vai escapar de uma provação de natureza coletiva. Não é uma aprovação para o país tal, ou para a nação tal, ou para o continente tal. É de natureza coletiva. Nos próximos lustros. Aí ele completa dizendo assim, é que os interesses materiais, falando mais alto que os apelos éticos, terminarão por constrangê-la a rever. Constranger quem? A humanidade. Constrangê-la a rever os próprios valores em que a civilização se levanta. Olha que mensagem, olha que detalhe no primeiro parágrafo que ele diz. Impressionante. É uma previsão, é uma profecia. Exatamente. Então ele diz, olha, a natureza não escapará. Por quê? Por conta dos interesses materiais, né, que ele coloca, que falam mais alto do que os apelos éticos que farão com que a humanidade tenha que rever os seus valores, nos quais ela se apoia. Então a gente percebe que se nós pararmos e pensar bem, o ser humano já passou por várias pandemias localizadas, mas tendo em vista o que ele fala e tendo em vista a história da humanidade que a gente conhece, os interesses materiais, o descaso com a educação, com a saúde, com os povos menos favorecidos, a gente vê que há uma preocupação espiritual a respeito disso, dessa situação, e um alerta da espiritualidade sobre essa necessidade da humanidade parar e pensar no que é que nós estamos fazendo com o planeta e com o mundo. Né? Ele diz assim, ó, na sequência, em quase todas as áreas do globo, registram-se conflitos do homem contra a natureza e do homem contra o próprio homem, em lamentável prenúncio. Ou seja, um dia tem que parar. Um dia tem que... Escuta, vamos pensar no que nós estamos fazendo. Então ele coloca em face do registro-se conflitos do homem contra a natureza e do homem contra o homem. Então, esses debates, essas desgraças que o homem promove com relação ao descaso com o meio ambiente, com a educação do povo, com as corrupções dos governos, né, os interesses, as imposições, a gente vê que é o que ele está colocando aqui, vai ter que um dia, como ele coloca lá no convênio, dificilmente vai escapar da necessidade de um
para tudo, vamos pensar, vamos ver o que está acontecendo. Porque o planeta não está aguentando, né? O planeta não tem condições de continuar do jeito que está. As destruições, as queimadas, a gente está vendo aí as queimadas, a exploração da natureza, né? A destruição da natureza que o ser humano faz, assim, sem qualquer preocupação, né, com o meio ambiente e com o direito do próximo, né? O direito das pessoas. E aí ele prossegue dizendo o seguinte: o organismo terrestre, olha só, o organismo terrestre, cansado de tantas agressões, reagirá. Ele está falando lá atrás, ele está falando do futuro, né? O organismo terrestre, cansado de tantas agressões, reagirá, como já vem ocorrendo na tentativa de reaver o equilíbrio que o homem comprometeu. Então a gente entende que o planeta Terra, né, com seus habitantes, encarnados ou desencarnados, com a maior responsabilidade dos encarnados, porque os encarnados é que estão diretamente ligados, né, à matéria, ele vai reagir, ele tem que reagir. É uma previsão feita, né, a respeito dos compromissos que o próprio homem está chafurdando-se no meio das agressões que ele faz ao planeta. E essas agressões a gente vê aí todo dia na televisão, as poluições das águas, dos rios, né, povos morrendo de fome, crianças morrendo de fome, e os interesses, né, do ser humano voltados sempre para a matéria, né, para o tempo, as vantagens, os interesses pessoais de cada um, inclusive entre as nações, de homem para homem, e destruindo totalmente a natureza. Então, você vê, é uma previsão séria feita pelo irmão José. E ele coloca aqui na sequência o seguinte: a falta da religiosidade das criaturas, que cada vez mais chafurdam-se no consumismo, extrapolará através da violência de homem a homem e de povo a povo. Nós não temos consciência, Leovaldo. O ser humano ainda não tem a consciência de que nós somos cidadãos siderais. Nós somos espíritos do universo, né? Do cosmos. Nós não somos da Terra. Nós estamos na Terra. Nós estamos na necessária passagem por experiências na nossa evolução espiritual nesse planeta. Mas é preciso que a gente tenha consciência de que nós não somos desse planeta, né? Nós estamos aqui porque aqui é o momento em que nós temos que viver a nossa evolução. Mas a considerar o que o ser humano está fazendo, ele pode destruir o planeta. O armamento bélico que o ser humano tem hoje é capaz de destruir o planeta. Evidentemente, evidentemente, que se o planeta for destruído, se o ser humano for capaz de... Vamos imaginar, explodiu, acabou. A ignorância humana destruiu o planeta. Jesus vai ter que arrumar aí um alojamento para 30 milhões de almas que moram aqui, né? Ele vai ter que dar um jeito, porque tem que morar em algum lugar. Ele vai ter um problema para resolver. Porque o ser humano não morre, nós sabemos disso. A doutrina espírita é muito clara nisso. Nós estamos aqui, passando pela experiência da reencarnação, mas a gente não morre. Morre o corpo, podem destruir o planeta. Mas a ideia não é essa. A ideia é a nossa educação espiritual e aprender a conservar o planeta, melhorar o planeta, e não destruí-lo, como a gente tem feito. E por conta disso,
chega uma hora que os espíritos encarregados, a gente vai ver mais para frente, que ele fala disso, encarregado da manutenção, dos cuidados com os seres humanos encarnados, com os espíritos encarnados, eles estão preocupados com o que está acontecendo. E estão tomando providência a respeito disso. Não pensemos, pois, né, que o planeta Terra está solto aí do espaço, girando em torno do Sol, e que seja lá o que Deus quiser, largado. Não é. Né? Tem uma direção. Tem um momento em que o pai tem que pegar o filho e dizer para ele, ó, você vai ter que aqui passar por esse momento, porque você saiu da linha. Não é assim que a gente faz com os filhos da gente? Exatamente, exatamente. Tem uma ordem que deve ser obedecida, né? Tem que ser. É isso que está acontecendo. A própria religião, infelizmente, vem servindo de pretexto. Não precisa falar mais nada, né? Porque a gente sabe o que é, como se usa uma religião por aí. A própria religião, infelizmente, vem servindo de pretexto para que os mais fortes busquem impor-se sobre os fracos, com voluntário esquecimento do amai-vos uns aos outros. Que absurdo, hein? A própria religião raciocinando dessa maneira. Mas e a gente tem isso, exemplos aí a toda hora, as pseudo-religiões, cujo interesse é explorar ainda mais muitos dos nossos irmãos sem condições, né, de reagir e acreditando a gente vê que ela é usada como pretexto para a ganância, né, a necessidade do poder de pessoas, de nossos irmãos, que pensam que estão enganando a si próprios, estão enganando porque ninguém engana a Deus, ninguém mente a Deus, ninguém mente à espiritualidade, né? Quem é espírita e está nos ouvindo agora sabe muito bem que nós somos 30 e tantos bilhões de almas morando nesse planeta e revezando nas encarnações, fazendo o revezamento, né? Diz Emmanuel que todos os dias milhares de irmãos chegam de todas as partes do planeta com todas a bagagem espiritual e milhões também voltam para o planeta diariamente. É um revezamento. Né? Nós somos recicláveis. Né? A gente é reciclável, recicla o corpo, a gente volta melhorado. É mais ou menos como um computador. Né? Quando o computador fica velho, você joga ele fora, compra um novo, ele vem melhor, vem com um sistema operacional melhor. Né? O sistema operacional do ser humano é o perispírito. Então vem com um perispírito melhorado, né, para fazer mais uma jornada na nossa encarnação. E nós temos que ter cuidado, temos que cuidar disso. Não é? Quase todos os elementos prenunciadores da tempestade moral que assolará o planeta, olha só o que ele diz. Ele está falando isso há 10 anos atrás. Quase todos os elementos prenunciadores, qualquer um estava vendo, né, da tempestade moral que assolará o planeta, com o intuito de sanar-lhe a atmosfera psíquica, com a intenção de melhorar, é o que está acontecendo, já se encontram posicionados por deliberação do próprio homem que avança para o abismo. Ele anuncia, né, do jeito que está acontecendo, está prenunciado, vai ter que acontecer alguma coisa, vai ter que parar. Como ele diz lá no começo, dificilmente escapará de uma parada de nível universal. Tal estado de coisas pode ainda se reverter, pode acontecer. Ele diz lá no começo, na sua meditação. Indague, talvez, quem esteja a correr os olhos nessas linhas, e nós respondemos. É evidente que sim. O irmão José não está fazendo aí um pessimismo com relação à vida. Ele falou, sim, pode. Tem condições de reverter. Né? Desde que haja uma tomada de consciência por parte da humanidade, como um todo. O que, a breve espaço de tempo,
parece-nos quase impossível. É lógico, né? Tem jeito de reverter a situação? Diz ele, há 10 anos atrás. Tem. Mas essa reversão é quase impossível, porque a caminhada do ser humano é em direção ao abismo, como ele está dizendo. Do jeito que o homem tem vivido nos últimos séculos, nos últimos anos, em função dos seus interesses, das suas ganâncias, do seu orgulho, da sua vaidade, dificilmente ele vai ter condições de reverter a situação da caminhada da humanidade para uma consequência trágica. Aí também, diga. Quem está falando isso, então, é o irmão José que está falando isso nessa comunicação espiritual. Né? O irmão José está nos alertando, é um alerta para a humanidade. Mas o que é lamentável é que a gente não lê muitas as obras espíritas. Eu estava conversando com você há pouco tempo, a gente se apega muito a romances espirituais e deixa muito, muito de lado as obras mais didáticas, mais informativas. E é preciso que a gente tenha essa consciência, né, de que as coisas não estão descontroladas. O planeta não está solto no espaço ao bel prazer. Tem uma direção e tem uma preocupação. Tem um governador, né? Tem um governador. Jesus está no leme dessa embarcação planetária, espacial. Agora, olha o que ele diz aqui nesse outro parágrafo. A alma do mundo está a clamar por justiça. Quem é a alma do mundo? São os espíritos encarnados. Porque nós sabemos que alma é o nome que se dá ao espírito encarnado. Mas os espíritos desencarnados também não estão isolados desse problema. Eles estão vivendo junto as consequências, a direção que o planeta está tomando nas mãos dos encarnados. Então, a alma do mundo, quer dizer, a coletividade humana, a alma do mundo está a clamar por justiça. E esse clamor inconsciente dos injustiçados e dos oprimidos tem se feito ouvir pelas indefectíveis leis que zelam pela harmonia da criação. A comunidade espiritual que trabalha com Jesus, em nome de Jesus, com Deus, os espíritos, muitos encarnados e outros desencarnados, estão preocupados. Estão se colocando em posição. Como ele diz assim, tem se feito ouvir pelas leis, né, que zelam pela harmonia do Criador. Então, as leis do relacionamento, a lei do amor, a lei do trabalho, a lei da justiça, tudo está sendo analisado e tudo está posicionado. Ou seja, nada acontece no nosso planeta, nada acontece conosco sem o sábio conhecimento da natureza de Deus, das leis de Deus. Mas quais são as leis de Deus? Toda lei de respeito, de amor, como ele diz lá, amai ao próximo como a ti mesmo, amai a Deus, zele pelo planeta, cuide do teu irmão, ajude naquilo que é possível, seja bom profissional, seja bom pai, seja bom médico, seja bom médico, engenheiro, seja responsável pelas suas engenharias, né? Seja qualquer coisa, um gari de limpeza de rua, faça com carinho, faça com amor o que você tem que fazer, que você está aí para fazer isso. Mas, né, o irmão José nos alerta. A justiça está sendo clamada e está sendo ouvida por aqueles que cuidam da harmonia do planeta. O inconsciente coletivo, olha o que ele diz, o inconsciente coletivo sabe que o homem tem chegado à situação de quase irreversibilidade das suas ações kármicas. O inconsciente coletivo. Ao longo dos séculos, e nos parece ter pressa de os acontecimentos previstos se desencadearem. Ele só faltou dizer, olha, está chegando a hora, está na hora. A natureza vai reagir. O planeta não aguenta mais o que estão fazendo. E você veja
o Ivone, a gente está muito preocupado com a pandemia, mas nós estamos esquecendo da reação do planeta em outros pontos da nossa vida. Está faltando água. Os recursos hídricos do planeta foram todos destruídos, estão todos abalados. Se você pegar um noticiário de televisão, você vai ver que a coisa está complicada. Não é só a pandemia do vírus. O ser humano vai ter que tirar, após essa pandemia, vai ter que tirar disso uma lição de aprendizado. Essa pandemia não é só para castigar o ser humano, não é isso. É uma necessidade da espiritualidade superior de fazer a gente parar e pensar. Nós nunca paramos e pensamos tanto como nós estamos fazendo hoje no mundo, no planeta. Outro dia eu estava meditando sobre isso. Se os governadores do nosso mundo, do nosso planeta, os homens que governam, prestarem atenção, eles vão perceber que custou muito mais caro para os seus orgulhos, para as suas vaidades, para o seu dinheiro, né, para a sua posse, custou muito mais caro enfrentar a pandemia despreparado e totalmente preparado por uma guerra nuclear, uma guerra que vem do céu, e totalmente despreparado por uma guerra que vem do chão, vem da terra. Quantos trilhões de dólares o ser humano investe para manter o armamento bélico do mundo preparado para não ser surpreendido por uma guerra nuclear? E totalmente despreparado para um vírus. Né? Totalmente despreparado. Não, se o ser humano entender que se ele investir na ciência, investir na saúde, investir nos estoques de equipamentos de emergência para o ser humano, investir em alimentação, investir em educação, porque também não adianta investir em tudo e não investir em educação. Porque povo deseducado não segue norma. A gente está vendo isso. Né? O povo que não tem educação desde a escola, desde o primário, cresce deseducado. Você fala para ele assim, ó, você pode sair desde que obedeça todas as normas. O povo vai para a rua de uma vez e desobedece. Você acabou de me contar aquela história lá do centro. Então, tem que investir em educação. Agora, investindo em saúde, em ciência, em educação, em alimentação, em conforto, em reserva de armamento para enfrentar qualquer situação de saúde, ou seja, manter os hospitais, a medicina, tudo em ordem, fica milhares e milhares de dólares a menos do que se gasta para se manter armado para uma guerra que viria do céu. É muito mais econômico investir no povo, na educação, na saúde, do que investir em armas. Porque agora estão pagando muito mais caro pelo descaso que estão fazendo, que fizeram. A humanidade, a semelhança, e ele diz isso aqui agora, a humanidade, a semelhança de quem sofre de um tumor maligno, quer dizer, a humanidade, comparando com uma pessoa que tem um tumor maligno, para a qual a cirurgia se encontra indicada a fim de removê-lo, tem pressa. Nós temos o que ele está colocando aqui é mais ou menos assim, a humanidade hoje tem um câncer. É o câncer do orgulho, da vaidade, do desinteresse. Esse câncer de desprezo, né, de descaso com a humanidade, tem que ser extirpado. Tem pressa de que isso aconteça. Então ele conclui dizendo assim, ó, que o homem, pois, consciente do grave momento que a civilização atravessa, desdobre-se em sua boa vontade no intuito de minimizar o impacto que, conforme escreveu Kardec lá na Gênesis, há de agitar as entranhas da humanidade. Não é o que está acontecendo hoje? Não é o que está acontecendo hoje? Que todos os segmentos da sociedade se mobilizem, sem fanatismo e preconceito, envidando esforços para que as conquistas da civilização
não se percam. Então ele diz, olha, ou o homem toma a decisão de combater o egoísmo, não aparentemente como faz, mas sim em suas raízes profundas, ou o egoísmo reduzirá todos os seus sonhos em amontoados de cinzas. O que resta dos grandes impérios da humanidade, dos grandes dominadores, dos grandes generais? O que resta dessa história da humanidade? Só escombros. Ruínas. Só ruínas. Não tem nada daqueles grandes dominadores. O ser humano está aqui não é para ser dominado e nem para dominar. O ser humano está aqui para evoluir-se, né, em termos de educação e de evolução espiritual. Agora, se o homem não tomar consciência disso, vai acontecer o que aconteceu com todo mundo. Só que a nível universal agora, não a nível localizado, como hoje é história. Né? São ruínas, são escombros das grandes civilizações que existiram e que dominaram. Né? E o irmão José, ele fica preocupado também para que as pessoas não entendam que essa mensagem dele é uma mensagem de pessimismo. Então ele diz assim, ó, não vejam, pedimos, pessimismo nessas nossas palavras, senão fraterna advertência da comunidade espiritual. Agora ele está falando da comunidade espiritual que o autorizou a fazer essa mensagem. Porque a gente sabe que os espíritos que se dirigem a nós, encarnados, né? O Bezerra de Menezes, né? A Joana de Ângelo, todos eles não o fazem por vontade, pura e simplesmente porque eles são há toda uma organização, toda uma autorização superior para que eles se manifestem. Né? Então ele diz, olha, senão fraterna advertência da comunidade espiritual que se importa com os destinos da humanidade encarnada, já que a própria ciência não ignora que o homem, por suas atitudes inconsequentes, fez desaparecer da face da Terra, da face do planeta, inúmeras outras civilizações. Porque as civilizações desapareceram do planeta. Agora, hoje, a situação é global. Hoje a situação é global, não é mais localizada. Mas o ser humano foi capaz de extinguir até civilizações. Por conta das ações desastradas do ser humano no nosso planeta. No entanto, dentre todos os demais, olha o que ele fala para terminar essa fala do irmão José. No entanto, dentre todos os demais, é o mais importante momento histórico do gênero humano, visto que o homem nunca teve em suas mãos tão grande poder de destruição quanto o que tem agora. Isso complementando aquilo que eu falei atrás do poder de destruição do ser humano. Percebeu isso? No entanto, dentre todos os demais, é o mais importante momento histórico do gênero humano, visto que o homem nunca teve em suas mãos tão grande poder de destruição quanto ele tem agora. Então vejam, né, nossos amigos que estão nos ouvindo e a importância dessa carta. É um alerta, é uma advertência e uma preocupação da espiritualidade, no sentido de que o homem hoje tem poder na mão de destruir o planeta. Se não parar, se não pensar, se não for chamado a atenção, né, nós temos o risco do ser humano destruir o próprio planeta. E vai acontecer, não é uma destruição de explodir o planeta, mas aquilo que a gente faz, é o meio ambiente, é a corrupção, a falta de investimento na saúde, na educação. O ser humano destrói o planeta. Essa carta termina aqui e eu gostaria, então, de agradecer aos irmãos, aos amigos que ouviram.
Gostaria de ouvir você também, se tiver alguma complementação, se quiser fazer. Mas essa é a carta que nos foi passada há mais de 10 anos, que a grande maioria de nós nunca nem ouviu falar. Bom, a gente vê por essa mensagem, né, por esse alerta do irmão José, que os espíritos superiores sempre notaram que a humanidade estava tomando um rumo contrário àquilo que Jesus pediu para a gente. Jesus pediu que a gente amássemos uns aos outros, que a gente fosse fraterno, solidário, que a gente amparasse o nosso próximo. E o irmão José vem falar dessa corrida armamentista. Poxa, um caminho totalmente contrário ao que Jesus pediu. Totalmente contrário. Então, é lógico que vem o resultado de alguma forma, né? A natureza responde de alguma forma. E está respondendo. Agora, o importante é que tenhamos nós, o ser humano de uma forma geral, tenha consciência de que o que está acontecendo não é uma tragédia, não é um castigo divino, né? É um momento de parar para pensar. Nunca a humanidade, em nenhum tempo, parou tanto para pensar como está parando agora. Mesmo rebelde, mesmo com toda a rebeldia que a gente percebe por parte daqueles que são menos educados e que não estão entendendo, mesmo assim, nunca a humanidade parou tanto para meditar como ela é impotente diante de um vírus. Exatamente. Essa parada, ela tem que ser vista como um aprendizado muito valioso. Por isso é o que se espera, né? Exatamente. A gente notar, diante de tudo que está acontecendo, a nossa pequenez e a nossa necessidade de nos evangelizarmos. Porque Jesus veio para uma missão divina, nos ensinar as leis de Deus, como funcionam as leis de Deus e como nós devemos segui-las. E parece, então, pela exposição do irmão José, que nós estamos totalmente contrários. Parece não. Estamos, não parece. Nós já estamos vivendo as consequências da nossa Exatamente. A colheita obrigatória, né? Estamos na colheita obrigatória de tudo que está acontecendo. Muito bem, Jacir. Muito obrigado pela sua valiosa participação, como sempre. Muito obrigado pela sua pesquisa, pelos seus estudos. Muito obrigado por você estar com a gente mais uma vez. Já fica o convite para você voltar o mais rápido possível, que eu gosto das suas apresentações. São apresentações muito inteligentes, muito bem fundamentadas. Isso é muito importante, que a gente sabe que você está falando com base nos estudos que você efetuou. Então, muito obrigado, Jacir. Obrigado pelo convite. Podemos encerrar, então, porque já deu o nosso tempo. Já deu, podemos encerrar. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, nós agradecemos por esses momentos de aprendizado extremamente importante que tivemos por intermédio do nosso irmão Jacir Ramos, que esteve conosco nesta noite, transmitindo uma série de informações que foram trazidas há mais de 10 anos pelo espírito de irmão José. E Jacir as captou, relacionou, estudou e trouxe para nós esse valioso ensinamento para que nós possamos analisar a nossa conduta, a nossa vida diária, como estamos nos conduzindo diante de tudo isso que está acontecendo. Se estamos realmente seguindo o que o Senhor Jesus nos traçou, nos esclareceu.
por intermédio dos seus ensinamentos de há 2000 anos. Muito obrigado, Djacir, pela importância do seu trabalho. Muito obrigado aos espíritos superiores pela oportunidade que nós tivemos nessa noite. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que temos recebido, pelas bênçãos que foram derramadas sobre nós e sobre todos aqueles que estiveram assistindo conosco e os que vão assistir, porque o programa vai ficar na internet. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Assim seja.